de chat. Peraí que não tem ninguém. Boa tarde, leitores e leitoras. Tudo bem? Bem-vindos à Ciranda. Boa tarde, leitores e leitoras. Tudo bem? Bom, meu nome é Felipe, trabalho aqui na Ciranda, mais especificamente no canal Ciranda na Escola, que é de atendimento a professores, a educadores e as famílias interessadas em leitura. E hoje eu vou ter o imenso prazer de conversar com dois grandes nomes da literatura infantil brasileira, que são o Tino Freitas e o Matheus Rios. Vamos cirandar juntos. Hoje a gente vai lançar esse livro, que é o Peixeirinho, trabalho do Tino e do Matheus, ficou belíssimo. E antes da gente começar a falar do Peixeirinho, vou convidar o Tino e o Matheus para se apresentarem. Ó, a gente só está acertando algumas coisinhas aqui. O Tino já está aparecendo. Tino, esse belo rapaz. A gente estava falando de nossa beleza recentemente, né, Tino? De como nós estamos bonitos hoje para esse efeméride. Eu, inclusive, fiz aqui a franja para ficar bonito e tal. Ficou muito bom. Fala, Tino. Tino, se apresenta aí para a gente, por favor. Bom, antes, uma boa tarde a todo mundo, essas 17h17, né? Aqui, eu estou em Fortaleza, tá? Daqui a pouco rola um pôr do sol bem bonito aqui, não vou poder mostrar para vocês, mas estamos aqui, eu sou escritor, mediador de leitura, músico, enfim, é um combo de várias possibilidades e que culminam tanto nessa brincadeira que é produzir um livro bacana, divertido e que também mexe com a gente por dentro, que é o Peixeirinho. Então, estou aqui hoje a convite da Ciranda Cultural, do Felipe e do Matheus, para a gente se reunir e fazer essa festa junto com vocês aí para falar de livro, né? É uma coisa boa. A gente tem escutado tanta coisa estranha por aí, muito bom poder falar de literatura. Bom, eu não escutei o Felipe, mas... Felipe, você Matheus, ficou... vamos lá de novo. Vamos lá. Agora Matheus, não, eu estava falando, Matheus, que você, quem ilustrou esse belo livro, você fez uma dobradinha maravilhosa aí com o Tino, e pedi para você se apresentar aí para os nossos amigos leitores que estão acompanhando a nossa live. Obrigado, gente. Obrigado, Felipe. Oi, Tino, pessoal. Aí em casa, isolados em casa, também estou aqui. Acabei de fazer uma mudança, então o ateliê ainda está meio bagunçado. Peço desculpas pela bagunça, mas estamos aqui juntos. Sou o Matheus Rios, sou ilustrador, já acho que uns mais de 15 anos. Bastante trabalho aí no meio editorial. E não sei, estou aqui para conversar com vocês, né? O Tino me convidou para a gente fazer esse livro, que aos poucos a gente vai mostrar para vocês, que foi muito legal de fazer. Eu recebi há pouco o livro, estou encantado, assim, ficou muito bonito a finalização, a impressão. A gente sempre fica ansioso para receber, né, o livro em mãos, e quando ele vem bonito a gente fica super feliz, assim. Então, bom, é isso, vamos conversando, né, falando sobre o livro, mostrando, falando de como foi a criação, e estamos aí para conversar. Eu sou um pouco tímido, né, eu sou mais dos bastidores, não sou um showman como o Tino, que toca e se apresenta, mas rapaz, a gente vai falar. Eu não sou esses homens todos, não, calma aí, né? Assim, não. Que responsa, hein, Tino? Pois é, não, queria só dizer que nós fizemos uma rachadinha, mas uma rachadinha no bom sentido, tá? Não tem esse negócio. Sim, né? Nada muito escuso, né, Tino? Não, legal. Não, tudo muito tranquilo.
Ah, sim. Uma Imagina. parceria criativa. Ah, Mara, ficou muito bonita, inclusive, a parceria de vocês. A gente vai chegar nos pormenores dela. Só avisando ao pessoal que está nos acompanhando que a gente está ao vivo tanto no YouTube, no canal da Ciranda Cultural, quanto também no Facebook, também da Ciranda Cultural, para o Brasil e para o mundo todo. Então, gente, explica aí como é que é o peixeirinho. Penas no rabo e nas asas, dorso coberto de escamas, bico laranja, bigodes e barbatanas. Peixeirinho é um bicho incomum, que se sente muito sozinho, né? A história de vocês fala sobre isso. E um dia a história dele se transforma e tudo vira uma grande brincadeira. Tino e Mateus. O livro ficou muito bonito. Não há uma pessoa, comentei isso com vocês, que pegue o livro e não ache ele maravilhoso. Realmente essa parceria de vocês ficou incrível. E a sensação bonita que ele deixa no coração da gente logo de cara é que é nas diferenças que a gente se encontra, né? Enquanto sujeito e no outro, não é verdade? E tá todo mundo curioso, né? Para ouvir de vocês, né? Para vocês contarem um pouco para a gente sobre a história do Peixeirinho, como é que ela surgiu, como é que esse personagem surgiu do coração e da mente de vocês. Conte aí para a gente. Podemos começar pelo Mateus, talvez. Por mim? Bom, eu posso falar um pouco da como chegou até mim, né? O Tino comentou que tinha um texto, queria, né? Na verdade, vamos falar um pouco como a gente se conheceu, né, Tino? A gente se conheceu lá na Fenilide, 2009, acho. Isso, estávamos lançando o livro pela mesma editora na época. Sim. Livros diferentes. E aí eu já fiquei namorando aí com o trabalho com o Mateus. Olha só, 10 anos depois a gente se reencontra. Não que se reencontra para um livro. A gente tem se encontrado, né? Isso. Sim. E essa vontade, né, a parceria, vontade de fazer um livro junto, sempre que a gente se encontrava, né, você falou, olha, vamos fazer alguma coisa, eu falei, tô na área, né, me chama que a gente conversa, e é assim que eu gosto de trabalhar, né, conversando, né, trazendo, não só executando uma ideia, mas conversando junto, né, a gente foi, durante o processo, o Tino me passou o texto, né, me deixou bastante livre para criar também, né, conversar, e depois a gente junto, né, com a editora, afinando. Acho que assim, o Tino pode falar um pouco sobre a origem da história, e daí eu vou pincelando como eu fui pensando a imagem e esse jogo, né? Maravilha. A construção do livro. Vamos lá. Bom, o Peixeirinho, cara, ele nasce em 2010, 2011. A ideia do texto, o primeiro rascunho, a ideia de falar sobre essa questão do diferente, tem um tanto... Eu acho que os livros acabam tendo um tanto da gente, né, Mateus? Eu acho que a gente acaba incorporando isso. E o Peixeirinho fala um pouco desse estranhamento das pessoas com o diferente, né? Então tem um tanto de cada um de nós, porque cada um de nós tem o seu jeito diferente. Mais na frente, eu até tratei desse tema de uma forma diferente num outro livro, mas o Peixeirinho, ele alcança pela forma da escrita, que são quadros em versos rimados, e pela diversão que ele dá, sonoras. É um livro também para você ler em voz alta, você se diverte ouvindo o Peixeirinho, o som. Tem uma hora do bate-com-bum, né, que a gente brincou, inclusive, com isso nas nossas comunicações. Bom, enfim, ponto. Aí escrevi esse livro, esse texto andou aí adormecido, paradinho e tal, como acontece com outras histórias. Elas precisam de um tempo para encontrar o seu lugar, né? E eu não posso deixar de falar que no meio desse caminho eu conheço a Janice, e a Janice me apresenta a Vanessa. São duas pessoas que cuidam do editorial aí, de certa forma, na Ciranda Cultural. A Vanessa como editora, a Janice dando uma assistência aí nessa produção. E elas gostaram da ideia do livro, e como eu aprendi lá atrás, eu fui muito mal acostumado, a minha primeira editora, a Bia Hetzel, que conhece já o texto do Peixeirinho também, lá da Manati, que provocou esse encontro primeiro meu com o Mateus também, enfim,
a Bia me disse que a gente perguntou qual você gostaria de que quem ilustrasse o seu livro, né? E aí eu fiquei mal acostumado com isso, e normalmente quando eu tenho um texto aprovado, eu pergunto se posso sugerir o nome de algum ilustrador. E o Matheus veio para mim porque a gente tinha acabado de se encontrar um pouquinho antes, não sei se no lançamento de um colega ou se no lançamento de um livro meu em São Paulo. Realmente agora não vou lembrar, a gente estava numa fila e ficamos lá um tempão na fila conversando, e eu disse, como disse todas as vezes que eu encontro o Matheus, pô, Matheus, uma hora tem que se encontrar no livro e tal. E isso estava muito fresquinho, e o Matheus, ele tem uma característica que eu gosto muito, ele é bem inventivo, acho que inventivo que eu digo, bom, eu imagino que um ilustrador deva ser inventivo, claro, como um escritor também, pode ser redundante isso, mas o que eu quero dizer é que é um inventivo no sentido do surpreendente. Esse primeiro livro, que é quando eu encontro o Matheus, que não é o primeiro livro dele, mas o primeiro que eu conheço, é um livro onde aparecem vários tipos de medos, os mais diferentes possíveis, e ele cria isso de uma forma super. Então, desde lá, eu já estava com essa pulga atrás da orelha, com o desejo. E aí apresentei um pouco do trabalho do Matheus para Janice e para a Vanessa, e elas toparam, compraram a minha ideia. Eu já tinha dito, Matheus, não, posso bater o centro aqui para ver se dá certo? E aí deu certo. E aí eu fui surpreendido de novo, e positivamente, porque o Matheus, ele tem um trabalho muito, vamos dizer assim, sentado numa coisa da aquarela, e num cuidado ali e tal. E ele foi para um outro lugar que eu não sei se ele já havia feito, mas que para mim, desculpem, gente, foi um lugar novo, que é usar o papel colorido como textura, como fundo, também aproveitar essa cor do papel e usar de lápis e tal para fazer os desenhos. Cara, ficou um negócio. Quando chegou para mim o primeiro real, né, valendo, eu queria sair pulando dentro de casa, gritando, então eu sabia que tinha, eu já intuía que teria uma coisa especial, mas ali eu pude botar os pés na realidade e dizer assim, poxa vida, a gente conseguiu fazer juntos uma coisa um livro que eu acho, tenho assim, agora que já tem um pouquinho de chão, a certeza de que a gente vai emocionar muitos leitores aí com a nossa história. Acho que é um tanto disso. A gente se encontrou lá atrás, há 10 anos atrás, o ano passado, 10 anos depois, a gente se reencontra com uma proposta concreta de trabalho. A editora também nos deu tempo para isso, né, Matheus? É legal que a gente possa trabalhar com tempo para a criação, e, enfim, agora a gente consegue dar vida àquele desejo e fazer. Mas o Peixeirinho nasce um pouco disso, Felipe, do desejo de pertencer ao mundo, sendo diferente. E é um tanto do que somos cada um de nós, né? Eu, você, Matheus, todo mundo que está nos ouvindo aí, a gente tem cada um aquela característica própria. A hora que desliga aqui a luz, fecha o Facebook e você vai para o quarto ali no seu lugar, no seu cantinho, você é diferente em algum aspecto. E a gente pode ser diferente e conviver juntos. E isso não tem nenhum problema. A gente tem que só respeitar o tanto do outro, né? Acho que isso é um livro sobre amizade, bicho. Acho que e a gente precisa tanto, né? A gente está tão sozinho às vezes que um livro sobre amizade é bem-vindo, eu acredito. Sim, sem dúvida, Tino. Eu lembro da primeira vez que você veio aqui, que você trouxe o Peixeirinho, eu lembro a primeira vez que você leu o Peixeirinho pra gente, estava ali nos seus alfarrábios, digamos, e lembro também de você ter falado do Matheus, e é tão legal isso, né? A gente vê aquele texto que você trouxe, que você falou... Aquela parte que eu falei mal do Matheus, tu esquece aí. Tá bom? Ele parece tudo menos surfista, foi sacanagem. O Matheus é surfista, para quem não sabe, além de... Matheus, é engraçado isso, né? A gente se conhece muito tempo e não tem uma percepção do outro, né? Então eu fui descobrir agora, há pouco, que o Matheus é carioca. Para mim, o Matheus era o cara para mim, eu estava São Paulo a vida toda e tal. E aí depois o cara, Matheus, não, e aí, vamos ver isso aqui. Olha, hoje não dá para a gente ver porque eu estou aqui pegando uma onda. Estou fora da cidade. Então, eu digo, olha aí.
Que maravilha, bicho. Aí Viu? eu fiquei Somos todos morrendo de vontade. diferentes. Então, somos todos diferentes, né? Eu nessas idas e vindas, também tenho várias coisas. Rodei muito o Brasil, né? Falei para você, morei em Brasília, morei em Fortaleza, morei em Natal, Porto Alegre. Essa coisa relacionando com o livro aquilo que você... Quero ver surfar em Porto Alegre, viu, bicho? Então, Brasília, então, né? Em Brasília, no lago. No Paranoá. Surfista do Lago Paranoá. Tem a música, né? Eu acho que puxando esse gancho que você falou de que a gente traz, né? Muito da gente em cada livro, e que esse livro é um livro sobre amizade, né? Sobre se encontrar, né? Ser aceito, né? Do jeito que você encontrar o diferente, né? E a convivência. Eu acho que tem isso, assim, né? Quando você é nômade, você muda desde de criança e você, né, tá sempre chegando numa turma que não é a sua e você, né, vai entender ali quem são as pessoas, né? Como é que é aquilo, você vai se relacionar, você vai fazer amizades, pessoas que você vai, né, aos poucos entendendo e conhecendo, né, as camadas, né? Então, acho que tem muito disso, assim, né? Quando eu pensei visualmente o livro, né? Como ilustrador, eu peguei o texto, né, quando você me passou, né, também com total liberdade, assim, e comecei a esboçar essa figura, assim, né? O que seria esse personagem que, pela descrição, você vai montando, ele seria esquisito, né? Ele não se encaixa em nenhum... Cara, eu fiquei pensando assim, vou acabar com o Matheus quando eu colocar aqui essa descrição aqui, o cara tiver que criar um troço então, desse. Mas a gente gosta do desafio, né? Assim, todo leitor cria a imagem, né, da palavra, né, do que lê, e o ilustrador ele tenta plasmar aquilo, né, ele tenta transformar aquilo numa imagem narrativa, né, a partir do... Então, eu não sei se dá para mostrar, eu ia até mostrar aqui uns primeiros estudos que eu tinha feito, deixa eu ver se consigo ver. Mostra sim, Matheus, acho que dá. Daqui do Peixeirinho. Que legal. Eu tinha feito uma versão meio tucano, até chegar mais próximo desse, depois mudei um pouquinho algumas coisas no olho e tal, mas o processo de ilustrar tem isso também, né? Você vai buscando, você vai achando caminhos, né? Assim como a escrita, né? Que você, aquilo que você falou, você fica gestando um livro, né? Mudando uma palavra, buscando a palavra certa, o ritmo, né? Que vai trazer, que vai encaixar certinho, que vai... E então, não sei, parte do processo foi esse, né? Foi também começar a esboçar a partir dessas ideias, né? Dessa ideia da amizade, do encontro, né? Muito eu tentei colocar nas imagens o sentimento que o texto me trouxe, assim, de uma inadequação, né? E de uma solidão do personagem, né? Que você também começa como um mistério, né? Você começa brincando com aquele ovo ali que não revela muita coisa, aos poucos você vai, né, o personagem demora a aparecer porque você vai criando, e ao mesmo tempo assim que ele aparece, ele ainda tem uma coisa solitária, né, uma coisa desencontrada ali. E, né, eu tentei criar esse personagem que fosse... que a gente tivesse empatia por ele e sentisse que ele está ali sem se encaixar, né, também junto. Eu acho que lembro, Matheus, que teve em um momento eu comentei contigo alguma coisa sobre a expressão dele, né, que me causou um certo estranhamento ali, cara, e você me disse exatamente isso, de que a ideia era essa mesmo, de mostrar na ilustração também a força desse desencontro, dessa solidão, né? E tá tudo ali, bicho. A gente percebe, putz, que bom, que bom, que bom. Porque eu busquei, né? Espero que o leitor sinta isso, né? Com o texto, né? O texto dá o caminho, eu sugiro aquele outro, né? A gente falou nessa dança, né? Não é repetir um que um está falando, é justamente um sugere o outro também, né? Essa terceira coisa que vai ser a narrativa, né? Da palavra com a imagem, que vai trazer essa brincadeira, e muito das escolhas, assim, né, para o visual do livro e tudo, aquilo que você comentou, de trabalhar com papel colorido e lápis. Eu tenho alguns trabalhos pessoais, em sketchbook e tal,
mas eu não tinha ainda trabalhado realmente com isso, né, em um livro, finalizado um livro, mas eu estava com esse desejo, assim, mas ainda não tinha aparecido um texto que me desse vontade de experimentar isso. Puta, cara, eu dei sorte, total. Que bom, que bom. Temos. E quando chegou, eu senti que era um texto que tinha uma coisa, sabe, de um contraste forte dos ambientes, né, do universo onde ele estava também. Eu queria uma coisa mais de um choque de mundos também, né, quando você tem uma transição, né, você criar uma coisa de textura também, que o lápis traz, um gestual, assim, que eu queria brincar, eu queria, sabe, quando você vê o livro impresso, você percebe, né, o traço do lápis, você acho que se aproxima de uma brincadeira da criança, sabe, que desenha com lápis, assim, então, não sei, e conforme eu fui testando nos esboços, já começou a aparecer essa coisa do colorido, do lápis colorido, e eu gostei do caminho, assim, sabe, eu fui por aí, acho que essa história me pede para ser contada por esse viés, assim, então, bom, fico feliz que vocês tenham gostado também, tenham achado que tenha funcionado. Putz, muito bom. Não foi nem a gente, viu, Tino? O Tino e Matheus. Faz 15 minutos, um rapaz que trabalha aqui conosco, nós apresentamos o livro a ele, não falamos nada, ele pegou ali e falou, nossa, meu, que ilustração e que texto lindo, parece que um foram feitos para o outro, isso é o que a gente tem mais ouvido. Legal, de verdade, a gente fica muito feliz com isso, a parceria foi muito boa. Ó, o Léo Cunha é nosso autor, ó. Tino, pergunta para você, você já musicou esse texto? Você já comentou? Comente novamente, por favor. O Léo, a gente está assim, afinado. Esses dias eu estou em Fortaleza, né? Moro em Brasília, meu violão ficou em Brasília, e esses dias eu me dei uma vontade de tocar grande, assim, enorme. E aí eu fui e comprei um violão. E eu não tinha comprado ainda um violão de aço. Do violão, eu tenho 2 violões em casa, um de nylon normal e um pequenininho que eu uso para viajar. Eu digo, agora eu vou comprar um aço. E eu comprei. E aí no dia seguinte eu peguei o violão e comecei a fazer uma música. Na hora que eu estava fazendo a música, o Léo mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. E aí, no meio dessa mensagem, a gente começou. Eu disse, ô parceiro, você está fazendo o que agora? Aí eu disse, eu estou por aqui, ó, estou com a música assim, a letra está começando, vamos embora. Aí, cara, a gente passou o final da manhã compondo, fizemos a música assim, nos astrais, e essa música depois virou uma outra coisa e tal. Aí ele vem agora perguntar, né? Sim, Léo. Essa música, não, eu não musiquei a letra, mas eu musiquei a brincadeira do livro, porque o livro a gente não falou ainda explicitamente, a gente está falando sobre o tema, né, que o livro fala desse encontro da amizade, mas o livro propõe também uma brincadeira muito bacana, sonora, e criativa, que é a junção de nomes, 2 coisas que viram uma coisa só, né? Então, quando o peixeirinho é uma pessoa, né, é um personagem só, que ele é peixe e passarinho. Então, peixeirinho está ali junto, tanto no desenho do Matheus como na proposta do texto. E quando ele vai, e ele atravessa um portal que é, bom, inspiradíssimo, né, Matheus, na nossa Jericoacoara, ele atravessa ali a Pedra Furada, e ele vai parar num outro lugar, aonde tem outros seres também misturados. E aí o tartarejo, a borboleia, né, tem vários. E aí o Matheus também, cara, me quebrou, porque ele foi e criou, sei lá, 2 dezenas de bichos que não estavam na brincadeira. Então tem umas cenas no livro, tem uma cena de festa, que tem 2 cenas em particular que eu gosto muito, que é assim, que eu imagino o leitor parando ali e dizer assim, agora eu vou buscar para saber quem são essas personagens. Porque não tem o nome de todo mundo lá, né? Então, e aí o Matheus vai criar bichos misturados que não existem, porque não existem mesmo, nunca ninguém pensou neles antes. E ele vai criar bichos misturados que existem de fato, né? Vai ter uma hora que ele põe lá. Eu acho que a gente pôs ornitorrinco, não pôs, Matheus? Sim, sim. Esse já existe, né? Esse é misturado. Esse tá pronto já, né? Não, e tem também o narval, né? O narval também está lá no livro. E sim, tal. sim. E tem os bichos misturados que não existem, vamos dizer assim, no mundo real. As pessoas dizem que não existe, eu não posso afirmar isso, mas que as pessoas já inventaram, como o unicórnio, como o Pégasus.
e tal. Então tá tudo isso ali no meio, né? E aí eu fiz uma canção, fiz uma música, e aí no finalzinho do nosso encontro, o violão tá aqui do lado, Léo, já vai rolar a música aí para vocês. Bacana, Tino. E fala um pouquinho mais vocês dois, né? Falem um pouquinho mais sobre o processo criativo do livro. Nessa onda de misturar bicho, como é que isso surgiu? Que onda foi essa? Você viu algum bicho e te inspirou? Matheus também? Como é que você se inspirou? Porque realmente, Matheus, a gente, olhando o livro, olha, eu tenho saponça, mistura de sapo com onça. É uma coisa assim, muito criativa, muito legal. O que a maioria dos leitores não vai ter, infelizmente, é o PDF do rascunho do Matheus, aonde ele deu o nome para cada bicho, certo? Ele tem a marcação no PDF ali para a gente acompanhar. E aí, eu lendo isso aqui com as crianças e tal, e aí, não, isso não é esse não, é outro nome e tal. Então a gente Vocês veriam novos nomes, que legal. Porque às vezes você vai, por exemplo, a borboleia, né? Borboleia é uma borboleta-baleia, ou é uma baleia-borboleta, né? E aí você pode trocar, inverter o nome. Baleta. Né? Baleta, né? Pode ser isso. Então, quando você tem só a ilustração, por favor, não entenda só como só, né? Quando o texto não vem junto com a ilustração, você pode ir para onde você quiser, né? E o livro propõe um tanto disso. A coisa do misturado, Felipe, eu acho que a proposta no texto ele vem de outros livros e também um tanto da minha convivência com as crianças no projeto Roedores de Livros na Ceilândia, que é um projeto de mediação de leitura que participo já há alguns anos, e sempre que a gente pega algum livro que tem essa brincadeira de ou criar novas palavras a partir do nada, né? É um exercício de fantasia, né? Então, o livro também propõe isso aos leitores, a gente exercitar a criatividade e pelo visual, você vai ver a ilustração, você já tem uma ideia de que aqueles bichos têm nome e você pode, a partir disso, brincar de nomear essas personagens. Eu acho que isso foi incrível. Agora, eu tenho um desejo aqui, eu não tinha visto, Felipe, e o Matheus hoje fez umas fotos, e eu não tinha visto o processo todo do Matheus. E seria legal, não sei se está aí na prancheta, o Matheus faz o RAF, que é o rascunho em preto e branco, mas hoje eu vi que ele fez o teste pequenininho para ver se funcionava pequenininho, antes de fazer o original grandão. Putz, cara, eu fiquei... Vou te dizer, né? É um mini livro. Escorreu uma lágrima. Escorreu uma lágrima aqui, entendeu? Assim, o Matheus não sabe brincar, né? Tipo, ele mostrou o rascunho. Você viu o rascunho dele, Tito? Aliás, o Rafa... dá licença, pô. Vai lá, Matheus. Mostra aí para nós. Faz aí esse carinho. Deixa eu ver, vou brincar então também, tentar apresentar aqui na câmera um pouco como eu costumo, e cada livro também vai pedir um processo, né? Com esses papéis coloridos, assim, com essa ideia de uma intensidade de cor, eu também fiquei, nossa, será que isso vai funcionar como livro? É diferente você pensar, né, em algumas imagens isoladas, outra coisa é você pensar o livro mesmo, a passagem de página, né, as cores, como é que aquilo vai, se não vai, qual fundo vem depois do outro, né? Exato, vai funcionar com isso. Pensei muito nisso também, Matheus. Eu costumo pensar, assim, relacionar um pouco o livro com cinema, assim, né, com uma narrativa em um tempo, né, e que você vai levando, você tem um arco, né, você tem o desenvolvimento do personagem, as cores que estão ali também elas se relacionam, né, uma apresentação, cores mais terrosas, cores mais realistas para o mundo. Quando ele atravessa, as cores ficam muito mais coloridas, é uma outra, né, um outro jogo. A Ângela Lago dizia que a cada vez que a gente vira uma página, a gente dobra uma esquina, né? E aí eu vou dizer que assim, e dependendo do que for, se essa esquina, o horizonte dessa esquina se mostra interessante, você segue o caminho, né? Eu acho que tem um tanto disso aí. Acho que você a narrativa
a narrativa te joga para frente, né? O que vem depois, né? Que você pare ali quando você abre, primeiro assim, você quer que a página te convide a entender o que é aquilo ali, né? Pela capa, pelo título, fala, nossa, o que vem, né? É atiçar aquela curiosidade, né? Tentar trazer chamar para a narrativa, vem que eu vou te contar uma história e espero que você goste, né? Que você venha comigo, né? Eu vou te dar... E daí a gente vai né, estabelecendo esse ritmo. Eu trabalho com miniaturas, né? Eu vou começo o livro, eu faço vários esboços, vários estudos de personagem, né? Esses que eu mostrei, até chegar numa técnica que eu acho que a história tá em sintonia, assim, né? Logo depois eu já começo a trabalhar pensando nas dimensões finais do livro, né? Se vai ser um livro pequenininho, se vai ser um livro grande, né? Cada narrativa também vai trazer a ideia, né? Quem que é o nosso leitor, como é que ele vai pegar o livro, né? Como que essa história vai ser melhor contada, né? Eu acho que, no fundo, todo mundo, né, que cria livro, né, o escritor, o ilustrador, o editor, né, ele está sempre pensando como que é o melhor jeito de contar essa história. E daí eu passo, depois dos esboços, dos estudos, eu fiz justamente para testar, deixa eu ver se consegue ver. E eu também não posso passar muito para não dar spoiler, né? Então eu vou mostrar. Eu fiz miniaturas aqui, deixa eu ver se nessa câmera dá para ver. Esse aqui é a capa, né? Tá até... Seria dobradinha aqui. Aproxima bem, Matheus. Aproxima bem. Isso. Dá para ver? Chegou. Okay. Não sei se tem foco. Aqui já da guarda. A guarda. Cara, essa guarda é espetacular. Se você abre a guarda com a orelha, cara, o contraste fica espetacular. Sensacional. Verdade. Ó, daí eu vou trabalhando com as miniaturas. Eu tenho aqui a guarda em tamanho, daí depois quando eu passo para a original, né? Bom, se eu enxugar aqui, eu vou só passar aqui que eu tô babando. Peraí, só um pouco. Todo mundo que vê baba, Tino. Ficou muito bonito. Bom, voltando para as miniaturas, né? Só passar rapidinho aqui, já começa a pensar uma ideia de página de rosto. Aqui, opa. Que essa sacada é sensacional, que para o leitor, assim, o Peixeirinho está aqui, mas eu não vou te dizer ainda quem ele é. É só um pedacinho. Isso é espetacular, cara. Tá estourando um pouco. Deixa eu ver se eu desligar a luz melhor. Talvez, Matheus. Vamos ver. Bacana. Aí eu vou... Esse mar também, cara, pense numa loucura. Olha aí o pôr do sol. Deixa eu ver. Aí tá mais bonito do que o daqui agora, cara. Essa cena aí, cara. Essa cena é espetacular. O distanciamento entre as personagens, a cara dos pássaros e tal, olhando para ele com desdém, assim e tal. Sensacional, Matheus. Enfim, acho que... Legal. Deu pra ter o livro, tem o livro inteiro em miniatura, né? Um mini livro. A gente vai mostrar... Daqui a alguns anos, quando o livro estiver lá naqueles lugares interessantes, a gente vai, assim, uma exposição das miniaturas e tal, as crianças vão fazer aquela fila na escola para poder conhecer. Matheus vai dizer assim, olha, para as crianças, qual é a técnica que eu uso? É essa daqui. E os meninos vão lá tentar fazer as miniaturas e tal. Acho é mais uma possibilidade, gente. Olha aí. A gente vai mostrar um trecho do livro, né? Uma resolução maior. Acho que a gente pode fazer isso agora. O que vocês acham? Por favor. Vamos dar um gostinho do Peixeirinho para quem está assistindo a gente? Ótimo. Vai, você lê aí, Felipe, porque aqui é o seguinte, a minha miopia não permite, entendeu? Você cita isso na orelha do livro, né? Que você nasceu enxergando, digamos, de maneira vultuosa, né? Sim. Bacana, vamos lá. Então vamos lá. Peixeirinho acordou bem cedo no litoral. O sol também despertava, bocejavam a água e o sal. Só uma parte. A divisão aí métrica perfeita tem um dedinho do Léo Cunha, tá, gente? O Léo aí foi dizer assim, aqui tem 8, é para ter 7, aqui tem 7, é para ter 8. Ele foi lá e ajudou também, deu uma força. Bacana. Penas no rabo e nas asas,
dorso coberto de escamas, bico laranja e comprido, bigodes e barbatanas. Só para dar uma parte aí, gente, olha só. Esse é um trecho em que o texto diz como é o peixeirinho, mas a ilustração está no outro lugar, entende? O olhar está querendo saber como é que é esse bicho que ele está falando, mas o Mateus não coloca ele ali, então ele não repete o texto ali, saca? E isso é sensacional na ilustração também. Esse jogo, a gente está dançando junto. Então, assim, não sei se vocês que estão ouvindo a gente conseguem perceber isso. O livro, ele fica mais gostoso quando a gente dança junto, né? O que eu posso oferecer? Então, a criança, quando lê aquilo, a criança, vírgula, né? O leitor, quando lê esse texto aí, nesse momento aí, ele está querendo saber, porra, cadê o peixe? Quem é o peixeirinho e tal? E ele está ali, na solidão dele, sozinho, de costas, longe ali, aguardando para ser mostrado, né? Logo mais na frente. É o momento da solidão, né? Você ter esse tempo, né? De apresentar o personagem, você não tem pressa, ele está em outro momento, ele está contemplando o pôr do sol, entendendo quem ele é, e o leitor ainda vai descobrir, né? É um jogo, né? Legal. Era, sim, muito esquisito. Por isso, vivia sozinho. Ninguém se aproximava para lhe oferecer carinho. Comentários, Tino? Posso seguir? Vamos lá. Boca de peixeirinho, vamos lá. Não, é só a ilustração anterior, você vê que ele está fora, né? Tá na terra, né? Tá no ar. Certo. Né? E aí agora ele é o peixeirinho, ele é o peixe, né? Então também agora o Mateus mostra ele sobre as águas, né? Sobre as águas, embaixo d'água. Isso é jogo também. A gente está passeando e dizendo que ele pode viver tanto num lugar como pode viver no outro. Bacana. Voava sobre os coqueiros, nadava sob as jangadas e, em noites de lua cheia, cantava as suas mágoas. Essa outra cena eu adoro. Pô, Mateus, essa aí também, cara, é espetacular, cara. É uma solidão desenfreada. É como se você estivesse aqui em plena pandemia, todo mundo em silêncio, e vem alguém aí para fazer um barulhão. Ai, gente, olha aí, o Mateus não está mostrando também o original aí na lateral. Ó. Vamos lá, Felipe. Bonito. A cantiga misturava buzina de caminhão, sirene de ambulância e uivo de bicho-papão. Seu canto triste, noturno... Não me peça para reproduzir esse som, por favor. Eu ia pedir na sequência, poxa vida. Mas você imagina que isso pode ser uma brincadeira na leitura? Sim, você tá junto com seu filho, ou você está junto numa sala de aula, e você está lendo esse momento aí. Aí diz, pessoal, vamos imaginar agora como é que seria o canto do peixeirinho. E isso é fantasia, não tem um canto certo. É você misturar buzina de caminhão, sirene de ambulância e uivo de bicho-papão. Putz, grila, né, cara? Cada criança tem o seu bicho-papão. E cada bicho-papão vai criar do seu jeito. Então, são formas sensoriais de você criar, a partir de texto e imagem junto, a possibilidade de você transformar e emocionar o leitor por outro lugar. Quer dizer, a gente tem o mediador também a favor da história. Esse trecho realmente ele é meio sinestésico. Eu lembro a primeira vez que eu li, eu falei, uau! O que veio na minha cabeça agora, né? Como seria esse som? E é muito legal, porque toda vez que a gente passa por ele, a gente pensa nisso que você falou. Mas eu tenho aqui um vizinho, cara, no apartamento aqui do lado, que todo dia, 11 horas da manhã, ele vai do Sidney Magal ao Fred Mercury, e ele bota o som nas alturas e ele canta junto. Então, quando ele canta junto, eu percebo o peixeirinho nele, entendeu? Dá vontade de ir lá dar um abraço no cara. Ele sofre mesmo, entendeu? Fora do comum, assim. Bacana. Então, vamos lá. Seu canto triste, noturno e sua voz desafinada mantinham tudo acordado até o fim da madrugada. Um dia, de manhãzinha, Peixeirinho foi perseguido por toda a vizinhança que não havia dormido. Aflito, esbaforido, fugiu o pobre bichinho. Voou, nadou e correu, em busca de algum ninho. Olha lá, Jericoacoara. Então, tem a ilustração, ela antecipa, né?
tem uma brincadeira ali, assim, né? O leitor, né, que está lendo a imagem, ele vai ver alguma coisa diferente ali, já tem uma sugestão de uma cor ali, de uma espiral, e que, né, na virada você depois entende um pouco. E vocês percebam, gente, só volta por gentileza a outra ilustração. O trabalho é feito num papel em tom de azul, esse azul é reforçado ali, mas imagina você fazer a areia, né, desenhar esse amarelo sobre um tom de azul, né? É um trabalho de técnica sensacional. Mateusão, cara, eu vou. Vai ser chato, porque ainda bem que a gente tem poucos minutos para ficar babando aqui, mas é incrível, cara. É um puta trabalho. Obrigado. Acho que você está aqui. Legal, Matheus. Matheus está mostrando ali as ilustrações paralelamente, os originais, né? E realmente é muito bonito. E aí o Peixeirinho cruza o portal, né? Esse portal, ele está fugindo do pessoal, e aí ele encontra esse lugar e ele, pum, é para onde ele vai, é o mundo novo, né? Certo. Naquela perseguição, na fuga desesperada, entrou em um portal mágico, no meio da pedra furada. O que viu do outro lado parecia diferente. Tudo muito misturado. Ave, peixe, bicho, gente. Pronto. E aí, a nossa combinação foi que vocês que estão aí assistindo a gente vão ficar até esse pedaço. Que é quando a coisa se abre, sem spoiler para o final do livro. Mas aqui nessa ilustração, vocês já podem perceber que a gente tem alguns bichos misturados aí. Você tem o peixeirinho aqui à esquerda, voando e olhando e se encontrando aí com... Vamos lá, Mateusão, me ajuda aqui. Vamos batizar esse danado aqui. Essa zebra, tuba-zebra. Zebrarão. Zebrarão. Ó, a gente tem um sapo. Ali em cima já tem o peixe-boi também, que é um outro que é misturado. É verdade. Tem o narval, né? Também. Tem, narval tá ali em cima. Essa aqui eu imaginei como galopeira, uma mistura de galo com copeira. Pois é. A galopeira dá até para cantar, né? Galopeira. Galopeira. Tem ali do lado do galopeira, eu imaginei algo como uma ramposa. Você percebe? E assim, a sorte de que a gente também tem, independente. O Mateusão é isso que ele falou, ele é um cara mais tímido e tal, mas o humor está dentro ali também, saca? Então, assim, a percepção de que o meu texto pode ganhar mais força na hora que eu encontro um autor, um autor de ilustração, né? Um artista que pode comunicar tanto a emoção da primeira parte do livro, da solidão, da densidade que tem ali, quanto da explosão, porque agora é porque bom, a gente não vai mostrar aí, talvez eu folhei aqui um pouquinho para vocês só verem as cores que vão entrar agora. Vira outro mundo. Você vai ter o amarelo, você vai ter o laranja, você vai ter uma força de cor que vai explodir, porque a vida do peixeirinho vai mudar a partir disso, entende? Então, esse sentido que a gente quis dar, eu nem sabia que eu queria dar, mas o Matheus percebeu isso. E ele nos dá essa riqueza, essa brincadeira de criar. E aí, assim, gente, vocês viram, na hora que ele cruza esse portal, a história vai para outro lugar. É onde ele vai encontrar os amigos, é onde ele vai encontrar também o amor da vida dele, e é onde vai acontecer algumas coisas aí diferentes, tá? Mas tudo numa brincadeira de texto e imagem, o tempo todo, num livro que tem um formato grandão. O livro é 24 por 24, gente. Normalmente, quando você tem um livro assim, ele vai para 21, 22. Nós ganhamos aqui um 24, 24. E com o trabalho, Matheus, você até falou e eu perdi ali, mas um trabalho de produção gráfica bem interessante, né? De digitalização, que ficou bacana, a gente consegue perceber bem. A digitação foi sua, né, Matheus? Sim. Mas, eu trabalho aqui, que daí eu termino o arquivo já. Mas é um trabalho a fonte do livro, utilizada no livro
É uma fonte Sim. grandona também, que dá para esse leitor pequeno ainda se divertir e sem precisar se esforçar. Ele se diverte entre o texto e a imagem. Eu achei o projeto fantástico. O Tini e Matheus, e o pessoal nos comentários já estão inventando bichos aí. Então, o pessoal já entrou na brincadeira. Raposa, o Eliandro também, nosso autor, em breve. Sim. E assim por diante. Mas não tem como você ler esse livro, você começa a imaginar. Araquiguiça, essa é boa. Sensacional. Não, é covardia. O Léo Cunha dizer alguma coisa aqui é covardia, que o cara ele tem problemas. O cara tem problemas. O Léo está lendo esse livro aqui, o Tromba d'Água. Opa, Tromba d'Água. Está aqui com a gente também, o livro do Léo. Não, nós estamos cercados de um time sensacional. E eu quero parabenizar a Ciranda também por isso. Obrigado. Tem um movimento novo de receber novos autores na casa e me honra muito, eu acho que ao Matheus também, estarmos juntos ao lado dessa turma toda, e acho que o caminho já tem um grupo de autores da Ciranda que a gente se junta a esse time e percebo que tem uma percepção da editora no sentido do que a gente também gostaria de que aconteça. A gente quer que o livro chegue ao leitor. Esse é o grande desafio de todos nós. É um desafio que cresce ainda mais durante a pandemia. E aí eu já aproveito para dizer, você está curioso, quer levar o livro para casa? Olha, o preço está bem bacana, você encontra no site da Ciranda e encontra na Amazon também. Já tem, entrega em casa, não precisa sair por enquanto. Mas depois, quando puder sair, por favor, vão às livrarias, tá? As livrarias estão precisando muito da gente também. Com certeza. Mas esse cuidado com levar o livro e levar o melhor livro possível, com nomes interessantes, pessoas que fazem boas histórias, para perto desse leitor, que a gente precisa chegar também com ele com muito cuidado, apresentar, mesmo que você não precise levar essa live para a criança, porque aí já tem um papo muito complexo, mas que o mediador possa pegar o livro, abrir, se emocionar com ele e passar a sua emoção para a criança. E acho que a Ciranda tem uma força e uma expertise, uma equipe que entende bem desse lugar, que é um lugar que às vezes a gente não entende. A gente que escreve o livro, a gente está preocupado com uma outra coisa, está preocupado em apresentar uma boa história, né? Então, quando a gente junta essa soma de talentos, cada um no seu quadrado, mas todo mundo com a ideia de que a gente quer fazer com que o livro chegue ao leitor, eu acho que esse é o grande momento em que a gente tem uma comunhão, né? Uma comunhão de saberes para o que é melhor, espalhar histórias, contar histórias. As histórias estão aí para falar da gente. E vocês sabem disso, nós estamos em quarentena já há um tempão, e são as histórias, são as músicas, esses encontros, os professores, gente, pelo amor de Deus, que loucura, não deve ser fácil ser professor nesse momento. Os professores estão se reinventando, e aqui vai o aplauso para todo mundo que está recriando a sua forma de trabalhar, seja de forma espontânea, seja de forma de pressão, porque eu percebo no cotidiano que há uma pressão para que os professores estejam aí atentos e produzindo e fazendo coisas, virando à noite para produzir alguma coisa diferente, e isso é um absurdo, gente. Às vezes, eu de longe aqui observo, digo, gente, que momento mais singular para ser professor hoje. E, ao mesmo tempo, como nós estamos precisando de vocês, né? Então, parabéns, obrigado, que vocês possam ter acesso a boa literatura e que vocês descubram formas ainda mais incríveis de fazer essas histórias chegar às nossas crianças. Falou tudo, Tino. É isso mesmo. O trabalho que a gente tem desenvolvido é nesse sentido, e a importância dos educadores é fundamental. Sempre foi, né? É que agora sobressaltou. O pessoal sugeriu uma união aí bem curiosa, o Tinoteus. Tinoteus. Mas a gente fez aqui, o Matheus é comédia. O Matheus aqui propõe aqui em algum lugar, deixa eu ver se eu acho a câmera aqui. O Matheus propõe, como é que é o nome desse aqui, Matheus? Eu esqueci, cara.
Titum Freitas, mistura de Tino com atum. É o Titum Freitas. Titum Freitas e o Mactopus, uma coisa assim. Mactopus Rios. Mactopus Rios, aqui. E aí, gente, eu vou dizer a vocês, assim, a gente colocou, e acho que o Léo faz isso também, outros colegas fazem, eu vi que o Rogério está por aí também. Rogério, um beijão para ti, cara, obrigado pela presença também. Rogério Andrade Barbosa, grande escritor, uma figura que eu tenho um carinho enorme também. A gente, nós estamos esperando uma live musical, né, Rogério? Uma hora vai rolar essa live musical, e o Rogério tem domínio da percussão, aí a gente vai brincar uma hora. Mas a orelha do livro, tá, gente, é também uma brincadeira à parte. A gente bolou aí os dois, cada um a seu modo, aonde é que a gente se mistura bem. E o texto é incrível, eu convido vocês a perceberem essa brincadeira, o livro como um todo, né? O livro ele não se fecha da hora da página, vocês vão encontrar desde a dedicatória até o final, que é a orelha onde está o Mateus, a gente vai encontrar uma forma lúdica, uma forma diferente da gente se comunicar com o leitor. Sim, e eu queria aproveitar, agradecer o pessoal da Ciranda pelo cuidado, né, e por comprar essa ideia, né, entender, né, junto com a gente, assim, também, né, ter essa visão de que o livro é um conjunto, né, de que ele tem a capa, tudo faz parte, né, tudo é narrativo, tudo é diálogo, então a gente, né, os e-mails que a gente trocava, né, o boneco, as indas e vindas, era tudo nesse sentido, assim, sempre com muito cuidado, e aquilo, né, às vezes uma vinheta que entrava no final, né, e assim, porque ela tinha um sentido narrativo, daí nas mudanças do design ela ia para o começo, assim, porque ela ficava bonita, mas daí a gente conversava, falando, não, mas ela narrativamente ela faz mais sentido se ela entrar no final, né? Já terminaram as palavras, você tem um epílogo visual, você tem uma continuação de uma ideia na ilustração que dialoga com o texto que terminou na dupla anterior, né? A estrela que você põe, que você tem na dedicatória, você tem, assim, a gente pensa o livro como um todo e a editora pensou junto com a gente, assim, então eu acho que... O grande trunfo desse livro, né, Mateus? Eu acho que é o diálogo. A gente teve o tempo todo... a editora se propõe a uma coisa, a gente vai ali e diz assim, olha, a gente acha que dessa forma aqui pode ficar mais interessante, por isso. Não é uma questão só também de você dizer, mas eu não vou fazer isso porque... Não, a gente tem uma motivação para que isso aconteça. E a editora está aberta ao diálogo, é sensacional, porque a gente sabe que nem sempre é assim. Né? Às vezes eu conheço, não acontece comigo, olha, eu vou te contar, eu tenho muita sorte, ponto, acabou, assim, não tenho o que dizer. Agora, conheço histórias de colegas que às vezes não conhecem o ilustrador, não tem uma oportunidade de conversar, tem gente que não tem um espaço para dedicatória, e a gente que vai para a escola sabe o quanto que é importante você ter um espaço no livro para você autografar para a criança quando você vai à escola. Porque, às vezes, é aquele autógrafo, uma criança diz assim, poxa, é o primeiro autógrafo que eu recebo. E você ter essa oportunidade de ter um espaço no livro aberto onde você possa autografar, isso é sensacional. Falando nisso, pessoal, deixa eu aproveitar então um tiquinho só, Felipe. A partir de amanhã, vou lançar lá uma campanhazinha lá no meu Instagram. Quem não participa ainda, visitem lá depois, é @TinoFreitas. Eu vou sortear 2 livros autografados, né, mandando pelo correio eu não vou conseguir chegar, o pessoal da NASA que está mandando mensagem aí, talvez eu não consiga chegar lá, mas foi o território nacional, está chegando, tá bom? Então, a partir de amanhã vai ter uma campanha aí com 2 livros autografados, vou mandar, e aí as informações vão estar lá também para vocês, tá bom? Bacana, Tino. @Tino Freitas, né, o seu Instagram? @Tino Freitas, tá tudo certo. Bacana, tá legal. E eu tenho uma pergunta aí, um convite à reflexão, tanto para vocês dois, quanto para quem está nos assistindo. Reflexão às 6 horas da tarde. Não é flexão não, né? É reflexão. A reflexão não rola para mim também. Ai, graças a Deus. Agora eu falei, ufa. Não é meu forte. Vamos lá. Eu quero perguntar para vocês, Mateus, Tino e quem está nos
aí nos acompanhando, se vocês já se sentiram como peixeirinho. Uma ave na água, um peixe fora da água. Vocês já se sentiram assim? Muito. Se inspiraram em alguma situação para criar esse personagem? Olha só, eu vou colocar aqui uma situação minha, por exemplo. Quando eu saí daqui de Fortaleza, fui morar em Brasília, nessa época eu trabalhava exclusivamente com música. Então eu tocava na noite, fazia barzinho, teatro, tinha acabado de gravar um disco em Fortaleza. E quando eu cheguei a Brasília, quando eu ia ao barzinho para buscar um trabalho, pedia para dar uma canja, os caras que estavam tocando assim, cara, me olhavam assim, não, aí enrolava, passava, já te dou a canja, aí passava lá 40 minutos tocando, não chamava, saca? Tinha uma coisa dessas assim. Até que eu encontrei alguns amigos, e aí teve o Márcio Bonfim, o Adriano Rocha, o Nica Macedo, colegas músicos que foram abrindo caminho, Helena Pinheiro, Giza Pitã, e essa turma de estranhos, porque nós ainda somos estranhos depois de 20 anos. Esses caminhos foram se abrindo, mas o começo, velho, eu passei quase um mês sem trabalhar. E não era sem trabalhar porque eu botei os pés para cima, não. Era correndo atrás todo dia, visitando as casas, tentando o espaço com os colegas. Então, essa sensação de que esse cara está vindo aqui para tomar o meu lugar. E na verdade, eu estava ali para, junto com os outros bons caras, a gente fortalecer uma cena. Tem tanto disso, né? Isso acontece também com a literatura, gente. Tem o olhar do estranhamento. Aí, se você é um cara que vem da narrativa, da contação de histórias, eu venho da mediação de leitura. Eu conto histórias, fazia uma apresentação, me transformei em escritor. Cara, o olhar da galera, ele tem um olhar agudo, assim, por exemplo, quem é você que está vindo aí, contador de história, querendo ser escritor? Que história é essa? De onde é que você vem? Sabe? E o olhar estranho tem que ser para a obra, né? Eu acho que se você pode escrever um bom livro, ou pode escrever um mau livro, um livro ruim, seja você poeta, escritor, formado, feito curso, pedagogo de letras, ou médico, ou músico, ou de qualquer lugar. O importante é o teu produto. O teu produto é bom? Então vamos lá, deixa eu ler. Eu estou aqui ao lado de colegas que conhecem uns das obras dos outros. Pelo menos o Léo estava aqui, o Rogério estava aqui. A gente se lê, a gente cita um pouquinho sempre o trabalho do outro. Tem gente que está ali preocupado com o seu trabalho e ponto final. Então tem esse estranhamento, ele vai para todo lugar. A criança também, quando está na escola, você vai ter, toda a turma tem aquela criança que é rejeitada, aquela turminha que veio ali e deixou ela de lado ali por algum motivo, X, Y, Z, e você tem toda uma série de problemas com isso. Bom, me estendi demais. Mateusão, fala aí, querido. Não, eu acho que eu já comentei um pouco disso, né? Eu acho que em vários momentos, né, na vida a gente se sente assim. Eu acho que o que eu trago de pessoal talvez seja isso, de ser sempre um menino novo na escola, em vários lugares, a cada 2 anos uma mudança. Sim, imagino então, isso, você estava falando disso, então você sempre chegando e se apresentando e você vai desenvolvendo, né, as suas estratégias também, né, de entendimento, de autoentendimento, você vai se fortalecendo, você vai entendendo que muitas vezes o julgamento dos outros não, né, ele é superficial, que você aos poucos você vai criar e vai mostrar quem você é e que, né, você vai encontrar pessoas que vão, né, que são de te acolher, né, afetivamente, né, encontrar sua turma, né, de certa forma, e conviver, né, aceitar essas diferenças, né, alguém que vem de fora, né, alguém que, né, aquele o sentido do estrangeiro, né, do que vem aqui é uma ameaça. Não, ele não é uma ameaça, né, ele é alguém buscando ser feliz, né, buscando fazer a própria vida, assim. E a gente tem vivido isso um tanto, né, com a coisa do refugiado, esses lugares todos, assim, o estranho no ninho, né? Verdade. Exato. Uma questão que acho que talvez a gente relacione, assim, essa figura do peixeirinho,
no começo, ele dialoga talvez com a questão do patinho feio, né? Só que, diferente do patinho feio, né, a transformação dele não é que ele era um cisne desde pequeno, não, é outra coisa, é por outro... ele continuava ali, né? Então, ele já estava ali, ele já era tudo, ele não vai... Ele continua estranho. Né, de repente se transforma. Exato, mas ele é feliz, né, assim, ele encontra, né? Isso. Então, acho que é uma brincadeira. E o encontro do Peixeirinho se dá também com uma outra figura que é também estranha também, né? Os estranhos, que é um tanto da vida real, gente. Os nossos pares, sejam eles, né, eles são pessoas que não necessariamente são iguais a nós. Eu acho até que cabe falar aqui que foi, né, nessa troca que, quando eu te mostrei o esboço, né, do momento dessa outra personagem que ele encontra, você mesmo, né, como o escritor, sugeriu, né, que, olha, e se ela fosse, né, a forma dela fosse, assim, não tão próxima dele? E, assim, a princípio eu tinha imaginado uma forma bem próxima. Eu falei, nossa, sabe, faz sentido, é mais legal que ela seja mais diferente dele, que seja, né, se forme um par, mas mais inusitado ainda, né? Então, acho que reforça a coisa, né, do você, né, até o apaixonamento é para alguém que é bem diferente, né? Então, acho claro. Sabe, foi uma sugestão sua, assim, que eu achei que fazia todo sentido, né? E acho que enriqueceu mais ainda visualmente. O bacana da conversa, Felipe, da troca da gente, desse encontro, ele se dá porque a gente pode conversar. E na conversa você pode dizer boas ideias, como pode dizer más ideias também. E a possibilidade de você dizer sim para o outro, ou de você dizer não para o outro, ela faz parte do trabalho. Você está ali dialogando. O que eu e o Matheus e a Vanessa e a Janice e você, a equipe da Ciranda, o que a gente quis o tempo todo foi exatamente isso que a gente tem em mãos. O melhor livro possível. Verdade. E acho que o Peixeirinho é isso. O Peixeirinho dessa capa, que é uma capa, essa capa chama você para dentro, velho. O que é que tem aqui dentro, bicho? Entendeu? O que vai nascer daqui? O que vai nascer daí? Até o final, bicho. Até o final, até a orelha final, a gente é surpreendido com o melhor que eu pude oferecer enquanto texto, o que o Matheus pôde oferecer enquanto imagem, o quanto a gente pôde dialogar juntos, né, Matheus? Tanto de texto. Eu lembro também que teve uma hora que você falou alguma coisa lá do texto. Tino, no Mestrofe, né? No Mestrofe tinha uma ideia. Eu acho que essa festa aqui não está legal, vamos fazer uma outra coisa e tal. Se a gente mudar, né, talvez fique confuso na ilustração, e você entendeu, né? Assim, acho que foi, né, foi muito imagina se você não diz isso, cara. Se eu estou no meu lugar ali, isolado, no meu canto, como ninguém mexe em mim porque eu sou super poderoso, eu perco a oportunidade de ouvir um cara que é um leitor, um cara que saca bacana, e ele está trabalhando junto comigo. Então a gente foi e tinha tudo a ver o que ele falou, né? Então a gente Então o livro é cheio desses segredinhos que a gente vai ali brincando, depois a gente toma um café e diz assim, porra, velho, que massa, que bacana, que legal, só não me convida para ir aí e me mostra os originais, porque eu vou fugir com 1 ou 2, tá? Faz isso não. Ele é meio cleptomaníaco, aparentemente, né? Eu aviso. Eu tenho a mãe do colega meu, que ela, sempre que viaja, ela vai nos cafés e ela tem uma coleção de xícaras de café que tem nome, assim, nome do hotel, nome de não sei o que e tal, pá. E aí ela disse que chega lá no café e pede, né? Diz assim, olha, você não tem uma xícarazinha dessa para vender? Eu gosto tanto, eu coleciono, porque senão a gente não vende, não sei o que. Tá bom. Aí ela toma uns 10 cafés, um negócio e tal, e aí uma das xícaras ela escorrega para a bolsa. Eu quis comprar. Eu não quis vender, então dá um jeito aqui. Então Nunes, tem sempre... A nossa volta à consciência Nunes aqui vai editar essa parte do vídeo, tá? Não, mas eu não disse, não, isso faz parte da brincadeira. Ela tomou 10 cafés, o cara já tirou o dinheiro da xícara aí, tranquilamente. Então. Gente, outra coisa que eu queria perguntar a vocês é que uma coisa muito legal do livro é que ele aborda um tema complexo, né? Que é a aceitação, a inclusão, essa questão da gente se aceitar, da gente se conhecer, se ver no próximo, ver o próximo na gente, enfim, esse diálogo que faz parte da sociabilidade de nós sermos humanos, enfim, né? Ou bichos misturados, como vocês usaram na metáfora de vocês, ficou riquíssima, muito poética.
isso foi feito de uma forma muito descontraída. Eu queria saber de vocês, assim, que vocês tinham isso em mente quando vocês criaram o livro? Vocês iam pegar um tema que é complexo, mas vocês iam dar um toque ali sutil nas coisas, e da história ficar gostosa. Por exemplo, eu vejo esse livro sendo trabalhado de 1000 formas na escola, mas o Matheus falou que muda de escola, era quando ele se sentiu peixeirinho. Eu me identifiquei com isso, foi a primeira coisa que eu pensei também, que eu me senti o peixeirinho da escola. Você imagina, o Matheus viajou o Brasil inteiro, cara. Ele falou pelo menos umas 32 cidades aqui. Né? O cara estudou mais do que eu 8 vezes, assim, alguma coisa assim. Eu acho que tem um tanto... Bom, eu fui surpreendido por esse olhar de humor que o Matheus colocou na ilustração, mas eu posso dizer para ti que o meu trabalho como criar um texto, ele vai para 2 lugares, e que esses 2 lugares às vezes se encontram. Eu gosto muito de abordar uma temática que mexa com o social, que tem a ver com o ser humano, né, o que nós somos, e aí eu posso mexer com isso de diversas formas. Uma forma delas, que eu acho que é a forma talvez mais inteligente, é você lidar com isso com humor. E aí talvez venha essa verve cearense, esse lugar de fala de quem está no Ceará, de quem tem esse convívio com esse povo que, diante de tudo, é um povo feliz, que te recebe bem, tem sempre uma tapiocazinha ali, com um cafezinho, um cuscuz. Então, eu acho que eu herdo um pouco disso e coloco isso um tanto em alguns textos meus, e o Peixeirinho está nisso. Como eu falei, o Peixeirinho é um texto de 2011, e por ser um texto de 2011, olha só, nós estamos falando de um tema que é cada vez mais atual. Nós estamos falando sobre amizade, sobre inclusão, nós estamos falando de uma palavra que está aí em voga, que todo mundo está falando, que é empatia. É você se colocar no lugar do outro, de você perceber o outro tanto quanto você se percebe. Esse outro pode ocupar o mesmo lugar que você. Então, acho que o livro tem um tanto disso, mas ele trata disso de uma forma leve. É um tema forte, é um tema sério, é um tema que ele pode ser melhor aprofundado por quem vai conduzir essa leitura, pelo mediador, seja ele pai, mãe, tio, avô, professor, mas ele está ali caminhando de uma forma leve. Acho que isso tem um tanto, e o Matheus também faz bem com humor aí também. Não, eu achei engraçado que você falou que não esperava tanta coisa do humor, mas eu não sei, acho que desde a primeira leitura, e do que, né, da sua obra, assim, eu acho que tem uma coisa do humor presente, assim, né, não necessariamente uma coisa escrachada, né, mas um humor, né, uma sutileza, né, uma coisa, e eu estava pensando, assim, quando eu comecei a esboçar o livro, e até, né, visualmente, e os caminhos, assim, né, da imagem, da expressão do personagem, para o humor, é um humor que é mais, que é delicado, assim, né, tem essa coisa, eu fui buscar uma coisa mais próxima do cinema silencioso, assim, sabe? Sim. Do Chaplin, né, e do Buster Keaton, principalmente, né, que é uma coisa que acaba sendo no gestual, assim, né, no olhar e nas posições, mais do que uma coisa muito, sabe, jogada na cara, ela é mais para dentro, né? Ela tem essa coisa mais, né, introspectiva, né, e que tem a ver com o personagem, né? Então acho que é por aí. E acho que esse é o grande casamento, Matheus, porque nos 2 casos aí a gente está mexendo por dentro. E acho que esse livro ele tem essa possibilidade, né, de emocionar a gente sozinho ali, né? A gente transformar esse livro que você entra nele e de repente depois que você entrou você sai outra pessoa. Uma pessoa que, sem que a gente precise dizer, e aí fica, porque eu gostaria de reforçar um pouco isso, o que é certo ou o que é errado. A gente está contando uma história. Essa história, ela tem uma profundidade, ela tem uma tensão no começo, ela distende no final, do meio para o fim, mas ela está ali para conversar com você sobre quem você é, o que você anda fazendo por aí, né?
olha só como é que aconteceu com o Peixeirinho. E aí, o que você vai fazer? Né? É um tanto disso. Sim, Bacana, meninos. Temos muitos comentários aqui, muita gente querida, muitos autores, muitos amigos, muitos professores. Equipe Ciranda também está presente, Janice e Vanessa, né, que vocês citaram bastante, fizeram um trabalho lindíssimo. Toda a equipe Ciranda na escola, Passarinho, Bruna, Cíntia, Nunes, aqui minha voz da consciência, está me ajudando aqui. E Tino e Matheus, não sei se o Matheus canta, se ele é músico, eu sei que ele é surfista. Matheus cinema também, sabe tudo de cinema. Essas referências, né? Sambando na nossa cara, né, Tino? A gente só bate palma. O rapaz sabe tudo mesmo. É um rapaz. Mas olha só, deixa eu fazer um corte rapidinho. Desculpa, Felipe, só porque essa coisa do cinema é interessante. Eu tenho encontrado com alguns colegas ilustradores também, e essa coisa do cinema, ela está muito presente, por exemplo, na conversa do Renato Morricone, do Odilon, e tem uma coisa, além dessa construção de perceber como esses caras fazem o jogo do visual para gente, que vai assistir, e às vezes a gente toma isso tudo sem sentir, e eu acho que a grande presente é quando isso acontece, que você não precisa entender que é genial, mas você sai de lá transformado. O grande lance do livro ilustrado, e acho que o Odilon falou isso uma vez, seria bacana que a gente saísse de uma história como a gente sai às vezes de alguns filmes. A gente sai de lá e a gente sai dizendo, pô, você viu aquele filme, cara? Né? Então, pô, você viu aquele livro, cara? Aquele livro do Léo, cara, aquele livro do Rogério, e tal, e as pessoas saírem dali comentando isso, falando disso. Eu acho que o livro ilustrado, ele tem uma possibilidade, pela força que ele tem, de penetrar em alguns lugares, em alguns temas, e fazer uma sacudida no leitor, seja ele criança, seja ele adulto, de um jeito tão bacana, tão intenso, que caberia aquela saída depois da leitura, como depois do cinema, para um cafezinho, você dizer o que você achou daquilo. Sabe? Acho que era um presente para cada um de nós que isso acontecesse, que fosse uma semeado essa discussão sobre o livro nas pessoas que estão ali, não só em quem é da academia, ou, enfim, esse lugar, mas do comum, né? Que o livro chegasse, alcançasse essas pessoas de uma forma a ser conversado sobre sem nenhum preconceito. Bacana. Bom, aí aqui na Ciranda nós temos músicos também, eu faço um barulhinho, o Marcel é um péssimo músico, mas está aí nos comentários também. A Clécia, que é nossa líder educadora, uma cantora exímia, canta muito bem, enfim. Temos aqui. Tem que ir mais então aí para Ciranda, né, cara? Você tem que vir mais aqui, que tem uma turma boa. Tem a Ana Lu também, canta muito bem, tem muita gente boa aqui. E, Tino, a gente gostaria que você nos brindasse aí com a música do Peixeirinho, pode ser? Eita, vamos lá. Então, deixa eu dar uma esticada aqui para pegar a minha criança. Eu ainda não batizei o danadinho ainda. Normalmente a gente batiza, mas esse é o meu filhote novo aqui. Eu tô com o dedo cortado, tá, gente? Então perdoa qualquer coisa aí, mas... dá para ouvir aí, gente? Sim. Tá, né? Então, vou fazer aqui, vou cantar 2 vezes a letra. É uma canção que tem uma brincadeira que se chama Misturando. Eu fiz essa música depois de ter feito o Peixeirinho, e nós estamos gravando, tá, gente? Vai ter uma surpresa em breve. A ideia é que a gente consiga produzir músicas, produzir vídeos e oferecer isso para vocês em breve. Vamos ver aí o que vai acontecer, tá bom? E esse é Misturando, uma canção que eu fiz para esse livro, para o Peixeirinho, que vocês podem depois brincar juntos. Diz assim: goiabada com queijo é bom, iogurte com mel também. Opa, acho que a gente... Pastel com caldo de cana ali, né? Sumiu? Tino, pode começar. Ih, sumiu, cara. Voltou, vamos Voltei. lá. Alguém ligou pra cá, entendeu? Assim, tal, pá. Era um essas coisas, gente. O fã, já eu quero grave e tal. Vou tentar aqui de novo, tá, gente? Vamos ver o que acontece.
Goiabada com queijo é bom, iogurte com mel também, pastel com caldo de cana alimenta e faz bem. Goiabada com queijo é bom, iogurte com mel também, pastel com caldo de cana alimenta e faz bem. Mas tudo isso é real, está ao alcance das mãos. O desafio é misturar palavras na imaginação. A borboleia voa ou nada, e o tartarejo como é. E se pintar o povo afante, vai ter tentáculo, pata ou pé. Um sapo pode papar pinto, se a galinha vacilar. Não pode pôr ornitorrinco, pois esse não dá mais pra misturar. Não dá mais pra misturar. Goiabada com queijo é bom, iogurte com mel também, pastel com caldo de cana alimenta e faz bem. Goiabada com queijo é bom, iogurte com mel também, pastel com caldo de cana alimenta e faz bem. Mas tudo isso é real, está ao alcance das mãos. O desafio é misturar palavras na imaginação. E a borboleia voa ou nada, e o tartarejo como é. E se pintar o povo afante, vai ter tentáculo, pata ou pé. Um sapo pode papar pinto, se a galinha vacilar. Não pode pôr ornitorrinco, pois esse não dá mais pra misturar. Não dá mais pra misturar. Não dá mais pra misturar. E é isso aí, pessoal. Bola, Tino. Legal. Tá misturando. Quem gostou, bate palma aí nos comentários. Aí, tá cheio de palminha. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Olha aí. Obrigado. Com a ligação, ainda por cima, né? Então tá aí, gente, ó. Peixeirinho. As Opa, melhores lojas do ramo, né, Tino? Opa, pra cá. peixeirinho. Gente, olha, preço super legal. Eu vou dizer isso para vocês porque eu sou uma pessoa que compra livros, né? Então, preço super legal. Esse eu não comprei, tá, gente? Porque realmente não, né, Por favor. não tem jeito. Mas tá num preço super bacana no site da Ciranda, entrega em casa, na Amazon também entrega em casa. E eu queria reforçar, quem quiser conhecer um pouquinho mais e concorrer a partir de amanhã a 2 livros autografados, quer dizer, vou fazer 2 sorteios, né? Então, uma pessoa vai ganhar um e outra pessoa vai ganhar outro. Vai estar lá no meu perfil do Instagram, @TinoFreitas, está aparecendo aí. E vai ter as regras lá a partir de amanhã. Vai lá, pede, né? Tem o meu canal também no YouTube. O Matheus é @Matheus Rios, né, Matheus? Faz aí, diz aí, conta aí para nós. Bom, eu tenho, né, isso, já apareceu aí. Ó, sempre quis fazer isso. E aí, gente? Esse é o meu Instagram, onde eu tenho, né, alguns bastidores, assim, coisa de produção dos livros, né, meus trabalhos em animação também, e meus projetos pessoais e em livro ilustrado. Bom, a gente se vê por aí nas próximas e espero que logo a gente se encontre, né, Tino, para poder dar um abraço. Vamos, a gente até bolou, a gente até bolou junto com a equipe da Ciranda um evento bem bacana que imagino que a gente possa fazer também de novo em São Paulo, com as ideias que a gente teve para ter as crianças e brincar junto e construir bichos misturados e tal. Essa ideia está de stand-by por enquanto, a gente deve evitar esse encontro, e aí se você chamar o Matheus e o Felipe vai dar uma aglomeração, claro, né? Então a gente prefere evitar nesse momento,
Mas eu queria antes, como despedida aqui, Felipe, dizer do muito obrigado a todo mundo da Ciranda, pelo convite, a Janice, até pela carona, que a Janice me deu uma carona até chegar aí na Ciranda, tá? Mas pelo olhar atento da Janice, pelo carinho gigantesco, pela generosidade da Vanessa, por você, Felipe, por todo mundo estar fazendo esse carinho tão grande com a gente, tá? É uma alegria estar com vocês e com o Matheus na editora, nosso primeiro livro, e eu sei que está vindo aí um trabalho incrível de outros autores, e eu estou aí junto com vocês, em frente, vamos semear mais literatura, livros de qualidade para as nossas crianças, para os nossos leitores. E, mais uma vez, aos professores e professoras, muito obrigado por tanto trabalho nesse momento, tá? Está sendo incrível, estou acompanhando, sei que não é fácil, mas a gente vai sair dessa, com muita saúde e com mais ideias e criatividade. Boas leituras, pessoal. Sim, sim. Eu acho que o Tino já falou, né? Acho que o trabalho sensível ele é cada vez mais necessário, né? O período que a gente vive dá aquela desanimada em muitos aspectos, mas eu acho que é isso. Acho que o nosso trabalho é contar histórias, despertar sensibilidades, questionar, né? Mais do que dar resposta, perguntar, né? E buscar a conversa, buscar o diálogo. E em relação ao livro, assim, também só queria agradecer ao Tino pelo convite, né, que a gente, esse livro junto há tempos a gente pensa, né, a gente conseguiu. Agora, que venham mais, Matheus, que venham mais. Sim, tomara. E é aquilo, a gente que produz fica naquela ansiedade para receber o livro, e quando ele chega, a gente vê que ele está redondinho, que ele está bonito, assim, é uma alegria muito grande, assim. Então, queria agradecer a editora, a todo mundo envolvido, sabe, todo o cuidado que todos tiveram, assim. Tô bem feliz com ele aqui em mãos, assim. Espero que nossos leitores também sintam esse cuidado, esse carinho, assim. Obrigado, gente. Meninos, já estão sentindo. A gente que o livro chegou agora. Aqui, ó, @ Felipe. Vocês acharam que eu não ia fazer? Claro que eu vou fazer. Então, mas não fiz, não. Eu vou fazer aqui também. Tem alguma coisa aqui, assim. Eu tô vendo nada, gente, mas é assim. Tá? É igual a questão do tempo, né? Pode crer, cara. Tipo, na região. Aqui nesses 32 lugares onde o Matheus já viveu, o clima vai ser gente, quem já tem contato com o livro, a gente vê espontaneamente a reação, realmente foi muito feliz essa dobradinha de vocês, tanto no livro quanto hoje no nosso encontro. Muito obrigado, foi um papo muito legal, a gente vê pelos comentários das pessoas, não somos nós quem estamos dizendo, são os leitores, que é onde a gente quer fazer o livro chegar, né, Tino e Matheus. E Sim. É uma alegria quando a gente faz essas pontes. Muito obrigado mesmo, gente. Que seja o primeiro de muitos encontros. Vai ficar gravado, né, Felipe? Vai ficar gravado. Sim. Eu quero ver depois todos os erros que eu disse e tal, para ver depois. Então. Idem. Deu umas engasgadas, faz parte, né, Tino? Eu fiz até a franja para vocês, pessoal. Tá tudo certo. Eu fiz também, mas enfim. Obrigado, viu, meninos? Muito obrigado mesmo. Beijo, gente. Até mais. Tchau, gente. Obrigado. Saúde para todo mundo. Valeu. Valeu.